Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos dar continuidade ao capítulo 10 de Mateus, projeto Interpretação Bíblica. Logo mais iniciaremos com uma oração. Muito obrigado, Pai, por mais uma chance que temos. Venha nos abençoar no nosso estudo, nos fortaleça, nos purifique, perdoe por nossas falhas e pecados, pelo sangue de Jesus Cristo. Teu Espírito Santo habite em nós em todos os momentos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 10, que é o primeiro capítulo que nós estamos estudando no projeto Interpretação Bíblica. Bom, ele nos diz o seguinte: o foco é o capítulo 10, então nós vamos para o capítulo 9, que está um pouco antes dele. No capítulo 9, o que nós temos? Nós temos um paralítico sendo levado até Jesus. Ele diz a esse paralítico: perdoados estão os seus pecados. Os escribas diziam entre si que Jesus estava blasfemando. Ele diz: por que pensais mal em vossos corações? Aí ele explana o motivo dele dizer que os pecados dele estão perdoados. E aí ele fala: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então, a intenção era mostrar que ele, Jesus, tem essa autoridade. A multidão se maravilhou com esse milagre. Depois disso, ele passando em outro local, chama ali Mateus, e Mateus o seguiu, ou seja, Mateus já tinha interesse em seguir a Jesus. Publicanos e pecadores sentaram-se com Jesus e os discípulos, e os fariseus questionaram isso. Ele fala: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, ou seja, nós temos que correr atrás, inclusive, principalmente daqueles que estão afastados, né? Não quer dizer que, obviamente, que nós não temos que buscar a manutenção dos membros, mas nós temos que ir, inclusive, àqueles que não conhecem o Evangelho, né? Ou que se afastaram, ou que não conhecem o Evangelho, obviamente seguindo o conselho que Jesus colocou, né? Quando vamos chamar, nós vamos ficar a vida inteira ali na mesma pessoa, né? Jesus fala que veio chamar os pecadores, né? Os justos já são dele, né? Aqueles que buscam a Deus. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes os teus discípulos não jejuam? E aí ele explica o motivo em que os discípulos vão jejuar. Aqui ele fala da questão do pano novo em roupa velha, né? A mesma coisa do vinho. Eu tenho um vídeo também sobre essa questão de novo no Novo Testamento. Aí ele faz mais um milagre agora com uma menina, né, que havia falecido. Uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos tocou em Jesus e ele a curou. Então veja, um conjunto de curas de Jesus, alguns ensinos no meio do caminho. Nisso ele chama Mateus. Então o capítulo é bem dinâmico, bem rápido nos eventos. Aí 2 cegos chegam até ele e eles foram curados. Então o capítulo 9 é um capítulo que está bastante focado nas curas e em parte em alguns ensinos, né? Aí vem um endemoniado, e aí quando ele expulsa o demônio, os fariseus dizem que é pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus explica da questão do pecado contra o Espírito Santo, atribuir ao inimigo aquilo que vem de Deus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o Evangelho do Reino. Então, quer dizer, isso aqui é o resumo de vários ensinamentos, né? Então ele tinha bastante ênfase no ensino, na pregação, e, além disso, curando as enfermidades e moléstias. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desgarradas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Então,
Esse é o contexto. Ele vai até os locais, tem compaixão das pessoas, ensina, prega, ou seja, ele busca não só curar, mas mudar a mentalidade das pessoas em relação à palavra. E aí então ele fala, depois de ver isso, de ver essa multidão de gente necessitada, ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Então ele fala para os discípulos: olha, são poucos os que estão realmente dispostos a fazer o trabalho. Então roguem, peçam, clamem ao Senhor para que envie trabalhadores. E aí, nesse contexto, nós entramos no capítulo 10. Então, o contexto anterior ao capítulo 10, ao próprio capítulo 9, que Jesus faz uma série de curas. Depois disso, ele fala que são poucos os dispostos a trabalhar, poucos os ceifeiros, e que devemos pedir a Deus, clamar a Deus, rogar a Deus que mande mais trabalhadores. E aí entramos no capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, assim como ele já havia feito. Então, o mesmo poder que ele exerceu, ele também concedeu aos discípulos. E para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, o mesmo poder que ele estava exercendo ali, ele concede aos discípulos. Bom, e é o que se deduz. Se ele concedeu o poder para a cura, mas ele também ensinava, pregava, então respondia aos questionamentos dos fariseus e escribas, então deduz-se que ele vai habilitar os seus discípulos também a fazer isso. E vamos ver o que acontece. Aí fala o nome dos discípulos, né? Até o verso 4 aqui. Aí cita inclusive Judas, que o traiu, né? E aí ele fala: Jesus enviou estes 12. Eles ordenou dizendo. Então veja, ele fez um trabalho separado com esses 12. Ele fez um trabalho com outros também. Houve os 70 que foram preparados, mas ele fez um trabalho específico com esses 12 também. E aí fala: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Ou seja, naquele momento o foco não eram os de fora. Ele fala: antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então ele fala: nesse momento o foco vão ser as ovelhas perdidas de Israel. Vocês vão alcançar aqueles que dentre os de Israel se afastaram. Vocês vão buscar aqueles. E indo, ou por onde forem, preguem a mensagem: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O reino do céu está próximo. E aí ele fala: olha, para que serve esse poder que foi dado para vocês? Para vocês curarem os enfermos, limparem os leprosos, ressuscitarem os mortos, expulsarem os demônios. De graça recebei, de graça dai. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Ou seja, então nós temos aqui, porque nós vamos ler um verso perto desse que vai falar uma outra coisa. Então, ou seja, o que nós entendemos aqui: não pode haver uma cobrança de valores como um pré-requisito para que esse serviço seja feito. Então, não pode haver cobrança de valores como pré-requisito para que um auxílio ao necessitado seja feito. Então, uma cura, uma pregação, uma mensagem, não posso cobrar algo como um pré-requisito para fazer isso, né? Então, isso deve ser feito gratuitamente. Claro que, se eu estou aqui em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e alguém fala: olha, eu gostaria que você viesse aqui ao Amazonas para pregar, e o outro fala: eu gostaria que você viesse em Mato Grosso, então eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Então eu falo: olha, eu não tenho dinheiro para ir. Então, se você me mandar o que é necessário, né? E se eu tiver que fazer isso constantemente, eu vou precisar fazer o quê? Me dedicar exclusivamente a isso. Então, nós vamos chegar nesse ponto. Então ele fala: vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, via de regra, no ambiente em que eu possa atuar,
tendo a minha profissão, etc., eu não posso, e mesmo que eu trabalhe exclusivamente para isso no meu dia a dia, eu não posso cobrar como um pré-requisito para pregar o Evangelho, para fazer as curas que Deus me der poder para fazer, os auxílios, etc. No entanto, se eu vier a trabalhar exclusivamente para isso, eu vou precisar viver financeiramente do auxílio das pessoas. Então, nós vamos entrar nesse ponto. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Então, existem alguns pontos aqui, né? Dos motivos de Jesus ter dito para que não levassem ouro, prata, nem cobre em seus cintos. O motivo mais evidente, que ele fala para não levar nada em excesso, nada além do que fosse realmente necessário. Ele fala o quê? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões. Ou seja, leve aquilo que for estritamente necessário, que vocês puderem, pela situação financeira de vocês, levarem. E aí ele fala, olha, então ouro, prata, cobre, cinto, alforje, túnica, alparca, isso é o quê? Vestimenta. Eles vão precisar de um local para ficar. Então vamos ver. Aí o texto diz, pois o trabalhador é digno do seu sustento, o operário é digno do seu alimento. Mas ele não está falando de alimento aqui, então veja. Por isso, o termo sustento, nesse caso, ele é mais viável. Por quê? Porque sustento dá uma ideia de algo mais amplo do que o mero alimento. Ou seja, alimento, vestimenta, suprimento das necessidades. Então ele fala, não leve nada extra, porque vocês são dignos do sustento. Então, de alguma forma, vocês vão precisar ser sustentados. E qual era a forma de sustento de Jesus, muitas vezes? Vez ou outra nós vimos o milagre, mas qual era a forma de sustento? Arrecadação de valores, de bens, como isso aconteceu com Jesus, que era financiado por pessoas. Isso aconteceu com os apóstolos, né? As pessoas levavam os bens aos pés dos apóstolos e eles redistribuíam conforme a necessidade de cada um. Então vejam, eles trabalhavam muitas vezes exclusivamente para o Evangelho e, sendo dignos do seu sustento, não precisariam sair por aí levando coisas em excesso. Por quê? Porque à medida que eles trabalhassem, então como nós combinamos aquilo? De graça a receber, de graça a dar, o trabalhador é digno do seu sustento. Nós entendemos que, ainda que não seja uma obrigatoriedade, eu não posso cobrar de alguém para levar o Evangelho a ela. Quando eu prego o Evangelho, aqueles que aceitam o Evangelho vão voluntariamente o quê? Investir na pregação desse Evangelho para que haja pessoas que façam esse trabalho como que os discípulos faziam. Então veja que não há contradição entre oferecer gratuitamente e ser financiado por pessoas que aceitaram o Evangelho. Então, as pessoas que aceitaram o Evangelho, que já estão militando, trabalhando para a pregação desse Evangelho, eles trabalham no Evangelho e ajudam a financiar esse trabalho, né? Então, quando nós compramos aqui câmera, microfone para fazer esse trabalho online, dedicamos parte do nosso tempo, investimos em melhorias nos computadores, investimos em melhoria nos livros a serem comprados para fazer a mensagem, estamos oferecendo isso gratuitamente. Mas nem nós que temos nossa profissão, nosso trabalho, nós fazemos isso no nosso horário vago. Existem aqueles que trabalham exclusivamente com isso. E aqueles que efetivamente fizerem o trabalho de Deus, então não é para investir em qualquer local, em qualquer pessoa. É investir naquele em que nós vejamos que efetivamente estejam fazendo esse trabalho da pregação do Evangelho conforme as Escrituras. E ele fala, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí. Então nós temos aqui a ideia deles serem financiados para terem o que comer, o que vestir, eles também terem hospedagem, ou seja, eles terem condições de moradia para poderem pregar o Evangelho. Isso será feito por quem? Por quem vier a aceitar a mensagem. Ou seja, eles vão se hospedar ali, eles não vão levar alimentos em excesso também. Então o que fica subentendido ali? Eles vão ser auxiliados com hospedagem, com vestimentas, com alimentos, conforme as necessidades. E aí por isso nós vemos no livro de Atos a redistribuição dos bens
conforme as necessidades, inclusive, obviamente, daqueles que estavam liderando a pregação do Evangelho. Até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro, você procure pessoas que deem bom exemplo. Vocês não vão sair por aí se hospedando na casa de qualquer um, né? Então, procure alguém digno de recebê-los. Então veja, nós vamos procurar pessoas que realmente demonstrem um interesse real em auxiliar o Evangelho, porque eles estariam diante de muitos interesseiros, né? Com uma das pessoas que chegou a pedir para os apóstolos, olha, eu pago para vocês, para que vocês me concedam esse dom, porque ele queria ganhar dinheiro com aquilo. Então ele fala, olha, procure realmente aqueles que estejam dispostos a pregar o Evangelho. Aí ele fala que a saudação, ela não é incondicional, ela é condicional, ou seja, Deus sabe a condição real daquela casa, das pessoas que estão ali, e vai caber a Deus que a paz repouse sobre aquela casa ou que retorne. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Então ele fala, você fez a sua função adequadamente, pregou o Evangelho como ele deve ser pregado, ofereceu o seu serviço gratuitamente às pessoas, e dentre as pessoas que aceitaram, vocês estão sendo financiados, etc. Esse é o trabalho do Evangelho, mas vai haver momentos em que as pessoas não vão ouvir, talvez a cidade inteira não ouça. E aí ele fala, quando saírem daquela casa ou cidade, sacudam a poeira dos vossos pés, ou seja, o trabalho de vocês está feito, não é para fazer um meia-culpa, se não deu certo é porque a culpa foi minha. Pode ter sido sua, pode ter sido minha, se eu não tiver pregado adequadamente o Evangelho, mas se eu fiz todo o trabalho, se eu me preparei, estudei a Bíblia, busquei contextualizar o trabalho, busquei auxiliar das mais diversas formas, e ainda assim as pessoas não aceitaram, ou seja, sacuda a poeira dos meus pés, ou seja, não sou mais responsável por essas pessoas. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí entra mais um verso que nós trabalhamos, ei que eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Também um dos motivos históricos que nós vemos, sociais, né, é que eles poderiam ir para locais perigosos, né, e por irem para locais perigosos, quanto menos coisas eles levassem, melhor, para não correrem o risco de serem furtados, roubados no caminho, né? Mas ali o contexto imediato mostra para nós o quê? Que a preocupação inicial de Jesus era que, olha, vocês não precisam levar, socialmente nós, fora da Bíblia, nós vemos que havia esse motivo, essa questão social, mas também Jesus está falando, olha, vocês são dignos do sustento, então vão haver pessoas que ajudarão a financiar isso, inclusive concedendo a vocês as necessidades que vierem aparecer no caminho. Então, a ideia do financiamento do Evangelho, ou seja, nós não precisamos separar, desqualificar uma coisa com a outra. O de graça receber, de graça dai, ele não é desqualificado pelo trabalhador, é digno do seu sustento, ou seja, eu não posso exigir a cobrança de algo para fazer o trabalho de Deus, mas isso não significa que caso eu venha fazer esse trabalho exclusivamente, ou vá para alguém queira que eu vá para um local em que eu não tenha condição de ir, que eu não possa ser, ou que não deva ser financiado. Que ele fala, o trabalhador é digno do seu sustento, está dizendo, vocês devem ser financiados naquilo que vocês não têm condições de se autofinanciar. Então, veja que uma coisa não exclui a outra. E aí ele fala, eis que estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Então aqui nós entendemos que dentro do texto já existe um elemento para ele falar, olha, não levem nada em excesso, não levem 2 túnicas, nada que seja dispendioso, caro, que exija muito de vocês, porque eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, sábios, como serpentes, e simples, inofensivos como as pombas. Ele fala, olha, vocês não vão exigir nada, vocês vão buscar alguém que seja digno para se hospedar, vocês vão proferir
bênção, a paz para os locais. Então vocês vão ser sábios, vocês vão buscar ali pessoas que sejam dignas para se hospedarem. Vocês vão fazer o possível para que o evangelho seja pregado naquele local. Se eles não aceitarem, vocês simplesmente vão se afastar de lá. Então, com isso, eles estão e vão bater a poeira dos pés. Então, vocês vão ser prudentes, sábios, vão buscar curar as pessoas, pregar o evangelho da melhor forma possível, para que não venham ter que fazer um meia-culpa constante. Eu tenho que mudar a mensagem, para que ela seja pregada. E eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, tem muitas vezes que não vai dar para bater de frente fisicamente. Então, vocês têm que ser sábios naquilo que fizerem e também inofensivos como as pombas. Tem que chegar lá, fazer o trabalho de vocês. Não deu, se afastem. Inofensivo como a pomba, simples como a pomba, sábio, prudente como a serpente. E aí, nós conversamos também da questão de Provérbios, que fala da simplicidade no sentido de, que é traduzido como simples, né? No sentido de incauto, de pessoa que não tem o devido cuidado nas ações que faz, não é? A pessoa que não busca o conhecimento, não é esse o simples que Jesus está se referindo. Está falando no sentido de ser inofensivo, de ir lá, fez o trabalho, o servo fiel e discreto, que a Bíblia coloca, não é? Então, basicamente, esse é o ponto. Ele está falando, ele dá exemplos de simplicidade, não levar nada em excesso, não é? Proferir a bênção para as pessoas, curar gratuitamente. Então, serem inofensivos como as pombas. E também ser prudente, procurar quem seja digno. Fez o trabalho, as pessoas não aceitaram. Sacudam o pó dos vossos pés e se afastem. Vão buscar outro lugar para pregar. Então, simplicidade, no sentido de ser inofensivo, prudência, sabedoria, né? Esse misto, né? Simplicidade nos costumes, e ser inofensivo, e sabedoria ao agir, né? Esse equilíbrio para que possam pregar o evangelho. Aí o 17 ele fala: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e açoitarão nas sinagogas deles. Ele fala: olha, por que vocês precisam ser sábios, prudentes? Porque os homens vão querer entregar vocês aos tribunais. Então vocês têm que ser sábios, onde vocês vão se hospedar. Não chame a atenção na hora que chegar na cidade com vestes dispendiosas, com uma série de vestes em excesso que vai chamar a atenção, principalmente em locais simples, porque era muito difícil ter esse tipo de coisa naquela época, não é? Então, procurem chamar mínimo a atenção. Primeiro, conheçam o local, desenvolvam uma estratégia de pregação. Vão lá, preguem, né? Façam cura. Aí, obviamente, eles iam chamar a atenção pelas curas, pelos milagres, por expulsar demônios, óbvio que eles iam chamar a atenção. Mas eles não iam chamar a atenção pelas vestes, eles não iam chamar a atenção por levar nada em excesso, eles iam chamar a atenção por oferecer gratuitamente algo extremamente valioso para as pessoas e esperarem como retorno delas a gratidão, o auxílio, financiamento daquilo que eles fossem fazer, né? Que é a dignidade do sustento deles, o alimento, hospedagem, né? Uma roupa que viesse a faltar e assim sucessivamente. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Então nós vemos aqui que a simplicidade não é aquela simplicidade lá de provérbios, de ignorância, de desconhecimento, né? De falta de cautela nas ações. Não é isso que ele está se referindo, porque ele fala: vocês vão ser levados aos governadores e reis, então vocês vão precisar ter um conhecimento do evangelho para pregar diante dessas pessoas, para defender o evangelho diante dessas pessoas. Nós vemos, por exemplo, isso acontecer com Estevão, por exemplo, né? A Bíblia fala que não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Nem o próprio Paulo ousou debater contra Estevão. Tamanho era o conhecimento que ele adquiriu pelo poder de Deus. Tamanho era o poder que ele adquiriu para argumentar dentro da palavra, né? Nós vemos isso, por exemplo, lá em Atos, né? Nós vemos aqui em Atos 7. Deixa eu ver aqui.
aqui, capítulo 6 de Atos. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e Ásia. Veja, ele chamou a atenção pelo conhecimento, né? Pegaram, o que dá a entender aqui, que pegaram entre os melhores, inclusive. Levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, das províncias da Cilícia e Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles passaram a subornar algumas pessoas para mentir a respeito de Estevão. Então tamanha era a sabedoria dele. Então quando ele fala, sede prudentes, sábios, busquem a sabedoria dentro da palavra, que vocês vão enfrentar pessoas qualificadas. Tanto que Paulo estava nesse momento aqui, tá? Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia rosto de anjo. Aqui ele começa a falar, ele faz o discurso dele, né? Que com o tempo as pessoas vão ficar iradas, né? Inclusive ele adverte a eles, fala, olha, vocês que receberam a lei do Senhor por intermédio de anjos, não lhe obedeceram, mas não lhe obedeceram. E isso chama muita atenção, eles ficam com raiva, né? Vão contra Estevão e falam, e olha só, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali, né? Mas nem Saulo teria ousado discutir com Estevão. Ele simplesmente ficou ali cumprindo o seu projeto de destruição antes da sua conversão, né? Então ele fala, olha, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Isso não significa que eles não têm que estudar a palavra para saber o que dizer, mas que o Espírito Santo iria ajudá-los a se lembrar, né? O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês, não são vocês que falarão, ou seja, Deus atuará por meio de vocês. Mas ele fala, o irmão entregará à morte seu irmão, pai ao filho, filhos se rebelarão contra os pais, matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito, extremamente diferente do que nós vemos hoje, que é um evangelho que busca se adaptar a todos, né? Perceba que Jesus diz, olha, isso vai atrair pessoas que vão querer a cura, vocês vão aproveitar, vão pregar o evangelho, vocês vão oferecer isso, vocês vão chamar a atenção pelo trabalho, mas não pelo dispêndio, não pelas posses, nada disso. Agora, isso vai causar oposição, muita oposição. Vocês vão ser levados diante dos principais, vocês vão ser perseguidos, vão ser odiados. Então é muito estranho que cada vez mais nós vejamos o evangelho que, para atrair pessoas e não para transformar vidas, se adapte cada vez mais à situação do mundo, às transformações sociais, né? Que tipo de evangelho é esse, né? Isso cabe a nós nos perguntar. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Então veja, vocês vão ser inofensivos, vão ser perseguidos, vão fugir para outro lugar. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo como o senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, ou seja, se eles atribuíram as obras do próprio Cristo ao curarem endemoniados, dizendo que ele estava fazendo isso pelo príncipe dos demônios, quanto mais os membros da sua família. Ou seja, se me acusaram, se estão me perseguindo, vão fazer, e imagino que vão fazer com vocês. Então, estejam preparados. Esse foi o preparo de Jesus. Esse é o Jesus dos evangelhos. Olha, se preparem, porque essa mensagem, ela é impopular. Ela vai atrair oposição. Vão ter aqueles que se adequam à mensagem, à mudança de vida, mais saúde física, mental, espiritual, não é? Vão sentir a mudança de vida, vão ser gratos a Deus, mas isso vai trazer também muita oposição. Portanto, não tenham medo deles, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ou seja, isso não vai ficar impune. O juízo de Deus, o julgamento de Deus vai acontecer. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Então veja, essa mensagem de Jesus, ela tem que ser espalhada, ela tem que ser falada o tempo inteiro, abertamente. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo
no Sheol, né, no inferno. Então, ou seja, existe a questão do Gehenna também, né? Mas ele fala, olha, não tenham medo daqueles que podem destruir vocês provisoriamente, matando vocês, porque Deus pode ressuscitar vocês. Mas tenham medo de Deus, que podem fazer com que vocês tenham a morte eterna. Então é eles que vocês têm que temer, não as pessoas. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Deus sabe de tudo. O que acontece é porque Deus permite, ainda que Ele não queira que aconteça. Ele permite. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ele fala, o foco do servo de Deus é a eternidade. Esse é o foco. Por isso nosso foco vai ser a pregação do Evangelho, vai ser manutenção. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, ou seja, não podemos usar a suposta prudência como um mecanismo para não pregar o Evangelho. Então ele fala, isso vai acontecer com vocês, por mais que vocês planejem, por causa do conteúdo da mensagem, por causa do que vocês vão fazer. Muitas pessoas não querem que o povo tenha acesso a isso, a mais saúde física, mental e espiritual, a uma vida de maior controle moral dos atos, ético. Então muitas pessoas podem não ter interesse nisso. Isso pode levar a uma perseguição de vocês. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. E ele está falando que o negar é inclusive o quê? Não confessar diante do Pai que está no céu. Não confessar diante dos homens, perdão, né? É inclusive não confessar a Jesus, não falar do Evangelho de Jesus diante dos homens, mesmo sabendo que estará em risco de ser perseguido e etc. Né? Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E aí ele explica o que ele quer dizer com isso. Pois vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, o filho contra a mãe, a nora contra a sogra. Ou seja, ele fala que quando pregarmos o Evangelho, mesmo dentro do seio familiar, dentro da família, familiares, mesmo dentro dos mais próximos, isso vai causar oposição. Então ele fala, não é para você abrir mão da mensagem por causa disso. Porque alguém pode se opor, minha esposa, meu marido, minha filha. Não, ele fala, é para você pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado. Isso vai causar oposição, alguns vão se opor. E não é porque alguém da sua família se opõe que você vai deixar de pregar. Não é porque um amigo seu se opõe que você vai deixar de pregar. Então é isso que Jesus está falando. Essa espada não quer dizer que nós vamos ser inimigos das pessoas, mas significa que dentro do nosso seio familiar, inclusive, isso pode gerar inimigos contra nós. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então ele está dizendo, não é que vocês vão ser inimigo deles, mas eles vão ser inimigos de vocês. Isso vai causar oposição e pode causar oposição mesmo dentro do seu familiar, família, familiares, amigos, colegas de trabalho. Isso pode causar oposição das mais diversas pessoas, até dos filhos. Então ele fala, não deixem de pregar o Evangelho, porque a única forma de transformar essas pessoas é pregando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Então mesmo que meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, pai, mãe venham se opor, essa é a única forma de dar a eles a oportunidade de salvação, pregação do Evangelho conforme a palavra, dar a oportunidade de transformação de vida. Então ainda que eles venham se tornar nossos inimigos, essa é a única forma. Quem ama seu pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, quem ama ao ponto de não pregar o Evangelho adequadamente e não viver adequadamente por causa de filho, filha, eu estou na minha casa, vou deixar meu filho, minha filha fazer o que quiser, que eu amo muito, então não importa o que ele faça de errado, não importa se ele vai destruir a família com as atitudes dele ou dela. Ele fala, não é, aí você está amando mais do que a Deus, não é? Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ou seja, ele fala, olha, vai haver dificuldades, muitas dificuldades vão ocorrer, e ainda assim, então a cruz basicamente nesse contexto é o quê? São todas as dificuldades que vão ocorrer, inclusive a inimizade dentro daqueles mais próximos a nós, né? Então nós não podemos simplesmente dizer, porque é meu filho, porque é minha filha, né? É o jeito dele, Ele fala, não, é para pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado, viver como tem que ser vivido, o homem ser o sacerdote do lar, ou seja, não permitir que o lar seja uma desordem. Inclusive um dos requisitos para
a liderança, ele fala, é que contenha bem a sua própria casa. Então, ou seja, se uma pessoa não consegue ser firme dentro da sua própria casa, como é que ele vai ser firme com a igreja? Nos momentos que precisar ter uma firmeza maior dentro da palavra, obviamente, não fazendo caprichos, né? Usando a autoridade para fazer caprichos, não. Quem acha a sua vida a perderá, quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, aquele que recebe até dentre os menores, ele recebe ao próprio Pai. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, por menor que seja o nosso trabalho, aqueles que vierem a nos receber, a nos auxiliar, eles também terão a recompensa de Deus. Então, assim, ele finaliza o discurso. Então, no capítulo 9, ele começa a fazer uma série de coisas para que os discípulos vejam. Capítulo 9, ele faz várias curas, ele conversa, ele questiona ensinamentos errados de escribas, fariseus. E depois que ele faz todo esse preparo, depois que os discípulos veem todo esse trabalho, ele fala, agora eu vou preparar vocês para fazerem as mesmas coisas, para curar, para ensinar, para pregar o evangelho. Vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai abençoar vocês para que vocês falem as coisas certas, e vocês vão fazer um trabalho gratuito, vão fazer um trabalho voluntário, mas que no momento que as pessoas aceitarem o evangelho, elas vão ajudar também a financiar voluntariamente para que esse trabalho possa ser oferecido gratuitamente a outras pessoas. Então, esse é o ciclo do trabalho que Jesus fala aqui em Mateus 10, né? E ele fala, olha, vocês precisam ser sábios, prudentes, precisam ser simples, inofensivos. O que tem que ficar enfatizado quando vocês forem é o trabalho, são as curas, mas também, principalmente, são os ensinamentos de acordo com a palavra, mesmo que isso cause inimizade. Então, por isso o contexto ele fala, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, vocês vão a locais extremamente hostis a vocês. Por isso, vocês têm que ter todo o cuidado, toda a sabedoria, toda a simplicidade, serem inofensivos. Ou seja, o que tem que ter poder é a nossa palavra, são aquilo que nós fazemos e falamos dentro das Escrituras. As Escrituras têm que ficar enfatizadas. E ele fala, eles vão ser inimigos de vocês, porque eles vão se tornar inimigos do próprio Deus quando eles fizerem isso. E ele fala, olha, um dos maiores pontos de sabedoria é entender que mesmo dentro do seio familiar essa mensagem pode gerar inimigos, mas a única forma de salvar essas pessoas é através do evangelho. Então vocês não podem deixar de fazer isso, né? E aí então ele fala, olha, essas pessoas serão aqueles que vierem ajudar a vocês, por poucos que sejam, vão ser recompensados, e vocês também. E aí, no capítulo 11, encerrando, né, ele, acabando Jesus de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Ou seja, ele falou, agora que eu preparei vocês, que falei o que vai ter que ser feito, eu vou junto e nós vamos fazer esse trabalho. Ele começou a ensinar e pregar, e eles testemunhando tudo isso. Aí, nesse contexto, João ouve no cárcere sobre os feitos de Cristo, pede para que os 2 discípulos dele pergunte a ele se ele é o Messias, és tu aquele que havia de vir, o Senhor é o Messias ou devemos esperar outro? E aí Jesus faz uma série de curas perto deles, né? Jesus já estava ali ensinando, né? Lembra? Ele passou a ensinar, a pregar nas cidades, ele cura pessoas, né? Para que ele faça isso, respondendo diz, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Então, bom, se eles chegaram lá e era para eles anunciar as coisas que eles ouviram e viram, significa que primeiro depois que eles fizeram esse questionamento, ele fez coisas para que eles vissem e ouvissem. Ele falou coisas para que eles ouvissem, ele viu coisas, eles viram Jesus agindo e pregando, e ensinando. Então, quando ele responde a eles, ele fala, olha, baseiem-se no que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, porque aquele que não se escandaliza por minha causa é bem-aventurado, porque veja o que eu estou fazendo, mas veja principalmente que eu estou pregando dentro da palavra. Eu não estou fazendo algo aparente bom para pregar o erro, não, eu estou fazendo as coisas
mas eu estou pregando dentro da palavra. Olha o que eu estou ensinando, olha o que está acontecendo, né? Por isso ele fala: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, porque não existe motivo de tropeço em mim. A minha palavra é conforme a verdade e as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu prego. E aí então ele começa a falar de João Batista, da importância de João, né? João estava ali, infelizmente, numa situação triste, né? E então, veja que os capítulos são interdependentes, no sentido de, existe uma série de coisas. Primeiro ele age, depois ele prepara os discípulos, faz um discurso a eles, explica como vai funcionar as coisas, depois ele continua agindo, aí os discípulos de João vão lá, ele explica para eles como as coisas funcionam, que não se deve escandalizar neles. Então veja, por isso a importância de analisar sempre o contexto. Por isso não tem como estudar a Bíblia, você pegar 1, 2, 3 versinhos e fazer uma pregação lá, falando um monte de coisa. Por quê? Porque todos os versos eles são encadeados, né? É preciso delimitar um contexto, e muitas vezes o contexto está além de 1 ou 2 versos, né? Geralmente está além, né? Então, nós falamos hoje sobre palavras-chave simples, prudentes, de graça recebesse, de graça dai, trabalhador é digno do seu... uma tradução traz alimento, a outra sustento, né? Nós percebemos que no contexto o sentido do sustento ele é mais de acordo, ele é mais amplo, de acordo com o que está sendo proposto ali, do que eles não deveriam levar, que eles seriam dignos de hospedagem, e dentro do local que eles teriam que ver quem que seria digno de hospedá-los, ou seja, quem que realmente proporia um ambiente que eles pudessem ter ali a tranquilidade para ficar antes de pregar, para dormir, uma pessoa que realmente estivesse disposta a fazer a vontade de Deus. Então, analisamos palavras-chave como nós já falamos, analisamos versos-chave, né? Versos 5 a 10, verso 16, né? O final de Mateus 9, o início de Mateus 11, Jesus, depois de dar as instruções para eles, continuou a fazer o seu trabalho para que eles continuassem vendo como ele agia, para que eles continuassem a aprender e auxiliar a ele também, que eles auxiliavam ele no trabalho. Então nós vemos que quando analisamos a Bíblia dentro do seu contexto, nós entendemos efetivamente o que está acontecendo de uma maneira muito maior. E quanto mais nós ampliarmos o contexto, ou seja, se nós pegarmos outros livros, Provérbios, 1 Coríntios, Romanos, Tiago, Pedro, livro de Atos, a Torá, se nós vimos as instruções de Deus a Moisés, aí quanto mais nós fizermos isso, maior será o nosso campo de compreensão, por isso a necessidade de contexto. Então são palavra-chave, verso-chave, textos-chaves, né? Análise das palavras originais, no sentido das palavras no grego, no hebraico, para termos uma noção melhor do que ela fala, né? O contexto social, como nós comentamos, né? Inclusive no grupo do projeto Interpretação Bíblica, o irmão Delay colocou, o irmão Augusto Coelho colocou, o irmão Miguel colocou, o irmão Acácio colocou, o irmão Wagner, né? Colocou alguns pontos lá também, né? E todos estão convidados para continuar esse trabalho, falando alguma coisa. Se você também não quiser falar, não tem problema. Que Deus os abençoe e convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por todas as coisas que nos tem concedido. Perdoe por nossas falhas, pecados cometidos. Aperfeiçoe essa mensagem na mente de cada um de nós, através do seu Espírito Santo. Nós rogamos pelo sangue e nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado, muito gratos pelo que Ele fez por nós e por tudo que o Senhor tem feito por nós na nossa vida. Muito obrigado pelo Espírito Santo em nossa vida. Agradecemos hoje e sempre. Amém. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo estudo.